Deputada, se deseja fazer o uso do horário do partido. Está com o som desligado, deputada. Agora sim. Muito obrigado, presidente, mas hoje não. Próximo horário destinado ao PL, pelo tempo de 8 minutos. Senhor presidente, consulto o deputado Carlos Humberto, se pretende fazer uso da palavra. Nesse momento, ele não pretende usar a palavra, deputado. Deputado Márcio Machado. Obrigado, deputado Ivanati. Não vou utilizar o horário, não. Então, o partido não vai usar o horário hoje, senhor presidente. Deputado, se alguém... O Novo está precisando de tempo. Só para dizer. Senhor? Deputado Ivanati, deputado Bruno Souza está solicitando a Vossa Excelência, se permite que lhe use o horário do partido. Está à disposição, deputado Bruno. Com a palavra, deputado Bruno Souza, pelo tempo de até 8 minutos. Muito obrigado, agradeço a gentileza, porque, como diz a frase, uns com tanto e outros com tão pouco. Nós aqui do Novo, no caso só eu, tenho pouco tempo para falar, então agradeço pela gentileza, deputado. Mas eu não vou também ocupar todo o tempo, não. Eu quero trazer uma boa notícia. Acredito que podemos dizer que é uma boa notícia, apesar do atraso monumental que Santa Catarina está em relação a todos os outros estados. E essa semana, ao que parece, conseguimos sair desse atraso. Eu me refiro ao monopólio, ao domínio, à ditadura das impressorinhas. É verdade, a ditadura das impressorinhas que existia aqui em Santa Catarina. As impressoras fiscais, que eram terror para quem empreende, para quem abre um negócio, para quem é pequeno comerciante em Santa Catarina. Só Santa Catarina exigia aquele tipo específico de impressorinha que a gente encontra sempre que vai num mercado, ou vai num restaurante, numa lanchonete, o que for. Essas impressoras, que pese nós considerarmos hoje algo natural e que faz parte do dia a dia, não é. Nos outros estados, não existia essa obrigação de uma impressora específica e homologada, como existia aqui em Santa Catarina. E qual é o problema da existência dessa impressora? Bom, cada caixa, se um restaurante tem 5 caixas, se um fast food tem 5 caixas, cada caixa precisava ter uma específica e homologada. Não podia ser apenas uma impressora, por exemplo, para o estabelecimento. E cada impressora dessa custava em média R$ 2.000, R$ 2.500 cada uma. Fora o programa ainda que é necessário para operar essas impressoras, que precisam ser homologados também. E existia 1 ou 2 fornecedores só dessa impressora no estado, para o Brasil inteiro, mas o único estado que usava éramos nós. Então isso gerava um custo extremamente desnecessário para Santa Catarina. Só nós usávamos o emissor de cupom fiscal. Os senhores devem conhecer, quando vão a algum lugar, todo lugar tem esse, só nós utilizávamos aquilo. Poucas empresas ofereciam, porque o mercado de Santa Catarina é pequeno e restrito, então poucas empresas mudavam toda a sua linha de produção, tanto de equipamento e de programa, para oferecer um programa específico para Santa Catarina, o que, limitando a oferta, encarecia muito o preço. E o catarinense, o pequeno empreendedor catarinense, era obrigado a gastar uma nota com uma impressorinha que não faz o menor sentido de existir, tanto que não existe nos outros estados. Agora, com a adoção da nota fiscal eletrônica, nós demos um passo largo para a extinção do ECF, do emissor de cupom fiscal. Agora será eletrônico, que pese, ainda não resolvemos o problema, porque ainda precisa ter o suporte que eles chamam, é uma questão mais técnica, mas deve ser resolvido nos próximos tempos. Santa Catarina demorou para dar esse passo, mas finalmente deu esse passo tão necessário, e eu quero fazer esse registro aqui, porque parece algo trivial e mundano, mas podem ter certeza,
todos que empreendem, todo pequeno comerciante, todo pequeno lojista vai fazer o mesmo testemunho para os senhores. Essas impressorinhas ninguém aguentava mais. Custo desnecessário, não trazia produtividade e nenhuma vantagem para o consumidor. Ainda bem que acabou. Muito obrigado. Próximo horário pertence ao Partido dos Trabalhadores. Pelo tempo de 6 minutos, fará uso da palavra o deputado Neudi Sareta. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, protocolei nessa casa pedido de informação e também indicação sobre a convocação dos aprovados no concurso do Instituto do Meio Ambiente. Em agosto desse ano, o Estado convocou os aprovados no concurso, porém nenhum servidor foi nomeado para trabalhar no IMA, Instituto do Meio Ambiente, no município de Concórdia. A Agência Regional de Concórdia possui déficit no quadro de servidores, o que compromete a qualidade dos serviços com a demora no atendimento e desenvolvimento dos trabalhos. Para auxiliar na demanda da Regional de Concórdia, o Estado transferiu um servidor da Agência de São Miguel do Oeste. No entanto, a Regional de São Miguel do Oeste também possui déficit de quadro de servidores. O Estado precisa esclarecer qual o motivo de não haver nomeado servidores para a Regional de Concórdia e por que, mesmo com a falta de servidores, ninguém do cadastro de reserva foi convocado. Além disso, por que ninguém do cadastro de reserva do concurso foi convocado, como eu disse, já que há necessidade de mais serviços nas regionais para, assim, conseguir atender às demandas dos municípios. Sem servidores, as obras estão atrasadas ou paralisadas, como é o caso da nova subestação da Celesc de Concórdia. A obra da nova subestação, que já deveria estar pronta e é extremamente necessária para suprir a demanda de energia, não só para Concórdia, mas para outros municípios também, está paralisada há cerca de 1 ano, aguardando a autorização do IMA para retirar a vegetação na faixa da obra do alimentador novo. Por conta da paralisação e sem a obra pronta, moradores de Concórdia, Alto Bela Vista e Peritiba têm relatado constantes quedas de energia. Ainda em relação à obra da nova subestação de Concórdia, encaminhei um pedido ao presidente do Instituto do Meio Ambiente solicitando urgência na análise do processo que solicita autorização para a retirada da vegetação que circunda o novo alimentador, da estrutura que compõe a rede de distribuição da energia elétrica no município de Concórdia. Concórdia e municípios da região sofrem constantemente com quedas no fornecimento de energia elétrica, e isso prejudica tanto a cidade quanto o interior, já que nem todas as empresas possuem gerador e tão poucos agricultores que precisam de energia elétrica para alimentar os animais e realizar as ordenhas. Saliento que a Celesc está realizando investimentos para sanar o problema, porém, sem autorização para a retirada da vegetação, não tem como dar andamento na obra, que depois de pronta, irá beneficiar diversos municípios. Não bastasse toda essa situação, recebi uma informação nesta manhã que o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina rompeu o convênio com a Ecopef, que é a equipe que faz a gestão partilhada para uso público do Parque Fritz Paumann. Essa parceria entre a Ecopef e o IMA para administrar o parque existe há mais de 13 anos e sempre com muito sucesso, tendo recebido inclusive vários prêmios. Os motivos do rompimento desse contrato não foram explicados. Por isso, protocolei nessa casa um pedido de informação que será encaminhado ao presidente do Instituto do Meio Ambiente, para que seja explicado o porquê desse rompimento do contrato de cogestão e uso público do Parque Estadual Fritz Paumann junto à Ecopef. Se o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina pretende firmar novo contrato de cogestão com outra organização social, e se o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, o IMA,
possui alguma alternativa de cogestão que dê continuidade no trabalho já realizado no Parque Estadual Fritz Paumann, visando garantir assistência a todos que dependem dos projetos socioambientais focados no desenvolvimento da região? Eu lembro que o Parque Estadual Fritz Paumann é uma unidade de conservação situada em Concórdia, ocupando uma área de 741 hectares. Foi criado em 24 de setembro de 2003, por meio do decreto estadual, como medida de compensação ambiental pelos impactos ambientais gerados pelo aproveitamento hidrelétrico da usina Itá na bacia hidrográfica do Rio Uruguai. Dessa forma, em nome da comunidade regional, faço essa manifestação, pois queremos um posicionamento oficial do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, o IMA. Obrigado, senhor presidente. Próximo horário pertence ao Bloco Social Democrático, PSD, PDT, PSDB e PSC, pelo tempo de até 15 minutos. Fará uso da palavra o deputado Milton Obos. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, deputada Paulinha, que está aqui presente, eu iria falar hoje também sobre esse triste assunto de hoje de manhã, mas resolvi não falar, deputado Kennedy. Eu me recordo que na CPI, quando nós participamos lá da CPI dos respiradores, em alguma madrugada daquela que se estendia os depoimentos, a gente ficava perplexo com alguns depoimentos e com alguns fatos que lá estavam escritos. E a constatação é que a CPI prestou um relevante serviço na elucidação dos fatos e que também, com certeza, esses dados serão utilizados pela Justiça e que se faça justiça. É muito triste o que nós vivemos hoje em Santa Catarina e, por isso, eu não vou fazer coro a isso. Espero que, ao final, tudo se esclareça para o bem de Santa Catarina. Mas hoje eu quero falar, deputado Bruno, da audiência pública que nós tivemos hoje aqui na Comissão de Finanças, onde o secretário Paulo Eli, a secretária adjunta Michele, fizeram a apresentação dos resultados, deputado Sargento Lima, dos 2 primeiros quadrimestres desse ano. E aí eu queria trazer algumas reflexões para os catarinenses. A arrecadação em 2019, nos 2 primeiros quadrimestres, foram de 16,34 bilhões. Sabe quanto é que foi agora, nesses 2 segundos quadrimestres? 2 quadrimestres, deputado Fabiano? 16,07. E, com certeza, com a arrecadação de setembro, já vai passar o do ano passado, sem considerar a receita extra do governo federal, que é mais 1,1 bilhão. E se Vossas Excelências lembrarem, deputado Gerri, que faz parte também da Comissão de Finanças, que o orçamento apresentado para esse ano, deputado Bruno, e nós questionamos isso, era de uma arrecadação menor do que o que tinha acontecido no ano passado, mas muito menor. Tanto é que já nos primeiros 2 meses desse ano se fez todos os adendos por excesso de arrecadação, e agora foi feito esse da educação, que nós aprovamos aqui, os 250 milhões, porque, como previr uma receita irreal, agora tem que se fazer os adendos. Então, o problema do Estado de Santa Catarina não é a arrecadação. De jeito nenhum é a arrecadação. Eu arrisco dizer aqui
que, diante de todos os fatos, agora o deputado Sarita trouxe mais um problema. Antes o deputado Ismael trouxe o problema sério da questão da saúde, né? Que aqui na audiência pública da saúde, eu, quando cobrei o secretário André Mota a respeito das UTIs, a manutenção das UTIs que foram acrescentadas nas regiões de Santa Catarina em função do Covid, que elas permanecessem para que nós pudéssemos fazer, ou em forma de mutirão, ou qualquer outro meio que se utilizasse, os mutirões de cirurgias eletivas, porque muita gente corre risco de perder a sua vida por não ter acesso às cirurgias eletivas que foram suspensas, e hoje já somam mais de 80 mil catarinenses nas filas. E olha, com o gasto extra do Covid e tudo, qual foi o percentual de gasto? A minha memória é boa, não escrevi isso, deputado Bruno, eu sei que a sua também é, pelo jeito gosta de número que nem eu, 14,32, se não me engano, o investimento em saúde nesse ano, nos 8 primeiros meses. 14%, incluindo Covid. Santa Catarina, até 2018, já investia 14%, por conta da lei que foi derrubada nesse governo, que voltou para 12%, né, que o investimento do ano passado foi 12, qualquer coisinha, já investia 14%, sem pandemia. Então a saúde não pode ir bem em Santa Catarina. Os hospitais melhoraram um pouco, com os recursos que essa casa aprovou, e que de início o governo não atendeu, entrou com o ADIM, e depois resolveu pagar os hospitais. Só que com a redução dos serviços hospitalares em função da Covid, os hospitais perderam receita de novo e estão todos com dificuldade novamente. Então, um problema que tinha se melhorado, volta tudo para trás. Eu falo isso porque nós temos a necessidade de qualificar o gasto público. Não se pode, num estado que tem caixa, num estado que tem dinheiro na conta, e aqui eu quero render as homenagens, talvez à Secretaria de Governo, por não precisar do governo para ela funcionar, que é a Secretaria de Estado da Fazenda, com a sua equipe de fiscais, que montaram um sistema fantástico de acompanhamento da arrecadação de Santa Catarina. Hoje nós vimos aqui o secretário Paulo Eli dizer o seguinte, quando eu cobrei a questão das escolas: nós estamos nos reunindo com a Secretaria de Educação e cobrando para que eles façam um investimento, porque senão não vai conseguir gastar 25%. Mas, gente, que governo é esse? Com dinheiro em caixa. E daí a gente pergunta. O deputado Carlos Humberto fez um depoimento fantástico ontem, falando sobre a necessidade de investimento de infraestrutura no nosso estado, que é um estado territorialmente pequeno, mas com um potencial de expansão de negócio, deputado Sargento Lima, fabuloso, mas fabuloso. Só que nós precisamos investir na interligação das nossas regiões. Nós lá, deputado Gerry, olha só, se nós tivéssemos ligado ali o Vale Norte com o Vale Oeste, Vitimarçu, Salete, Santa Terezinha saindo para Panduva, 116. Que corredor de desenvolvimento maravilhoso. Se nós ligar ali Rio do Oeste, Taió, sai da 470. Se nós sair dali de Vidal Ramos e descer para Botuverá, com 60 quilômetros de economia para vir para o litoral, estou falando só do Alto Vale, mas isso se replica em todas as regiões do estado. Então, um estado tem que ter um planejamento
de quais as obras em qual momento serem feitas. Uma sequência natural, fazer os projetos e dar uma sequência natural para ir interligando as regiões e propiciar o desenvolvimento do Estado, para que ele continue sendo esse Estado promissor que dá banho em arrecadação em qualquer Estado brasileiro. Vamos qualificar o gasto público. A educação, comprando merenda escolar em Chapecó, ou lá em Joinville, deputado Sargento Lima, e mandando entregar em Criciúma, em São Miguel do Oeste, deputado Maurício Kudilac. Está assim. O deputado Gessé fez um pronunciamento, o deputado Bruno também, sobre o custo de logística da merenda escolar do Estado. É uma vergonha. Será que ninguém faz conta, ninguém vê isso? As escolas todas paradas, praticamente esse ano todo, reformaram algumas agora, inclusive lá em Rio do Sul, eu vi na semana passada, em decorrência do ciclone, essas porque foram tragicamente destruídas, essas arrumaram. Mas aquelas que estão chovendo dentro há 2 anos, deputado Bruno, o projeto não sai do lugar. Não sai do lugar. Mas contrato para roçar as escolas, milionário, esse foi feito, é mais fácil de fazer, né? Comprar os Fiat Toro, caríssimo, que a educação não precisa disso. Lá na minha empresa, o pessoal tem um golzinho, né? Para fazer o corre-corre, e tem uma Fiatzinha daquela normal, porque serve, não precisa mais. Não precisa mais. Talvez um carro fechadinho de 4 lugares para a educação fosse melhor do que o Fiat Toro, porque ele não é para fazer transporte. Mas o Toro tem marca. Né? Então, nós vivemos, infelizmente, vivemos um desgoverno. Não vamos falar aqui em atos reprováveis que a justiça vai tratar, que os órgãos especializados vão tratar, que as comissões de impeachment vão tratar. Eu estou falando aqui do nosso dia a dia, que tem que funcionar. A gente passa nas estradas, nas SCs, em todas as regiões do Estado, e a gente não vê manutenção, não tem manutenção, porque, em nome do contrato feito com as associações de municípios, se acha que tudo está resolvido. Então, minha gente, eu acho que, tragicamente, a gente hoje duplamente está triste, não só pelas manchetes que circundam as redes em todo o território nacional, falando desse triste episódio da desastrosa compra dos respiradores. Nós todos catarinenses estamos tristes porque nos demos conta que depois de mais de 70% da população, deputada Marlene, ter escolhido hipoteticamente um novo de número 17, sem saber o que era, não se deu o respeito em nenhum momento para retribuir essa confiança do desconhecido que o povo de Santa Catarina deu. Pelo contrário, a soberba não permitiu que nem sequer os mais experientes, como as federações empresariais de Santa Catarina, como nós da classe política, pudéssemos contribuir. E o tempo é o senhor da verdade. Dizia que teria conosco conversa republicana. Infelizmente, comigo não teve conversa republicana. Nós só fazemos conversa republicana porque nós vamos defender causas de Santa Catarina. Mas nessa hora que apertou o sapato, a gente soube, infelizmente, de conversas não republicanas, vindo desse que pregava
uma nova maneira de política para tentar se salvar. Muito triste isso. Mas para finalizar, senhor presidente, hoje nós aprovamos na Comissão de Finanças um requerimento para pensamento de todos os projetos que vão criar o chamado CPF na nota, deputada Marlene, que Santa Catarina está atrasado. Então, é um projeto de minha autoria, que serão apensados o projeto do deputado Márcio Machado e também do deputado Vicente Caro Preso, para que nós possamos brevemente votar nessa casa e dar mais esse instrumento ao governo de Santa Catarina, à Secretaria de Estado da Fazenda, que agora, com a nota fiscal eletrônica, possa ainda mais incrementar a arrecadação do nosso Estado. E assim nós vamos em frente, trabalhando muito, gerando muito emprego, pagando muito imposto, esperando que haja governo. Obrigado, senhor presidente. Próximo horário. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Pela ordem, deputado Ivanates. Senhor presidente, eu queria fazer um pequeno reparo na minha fala anterior para registrar também o trabalho do deputado Milton Ovos, na CPI dos respiradores, que acabei na minha lista, na hora de falar o nome dos deputados, eu acabei excluindo, não sei porquê, não me lembrei de escrever o nome do deputado Milton Ovos. Eu queria registrar aqui a grande participação dele, ele que trouxe também informações importantes para a CPI, foi vigilante, esteve conosco, trabalhou todos os dias, permanentemente, na CPI dos respiradores, e por um lapso da minha memória, acabei deixando de, na minha fala, registrar o brilhante trabalho do deputado Milton Ovos. Faço apenas esse reparo, senhor presidente. Muito obrigado. Ainda no horário destinado aos partidos políticos, fará uso da palavra o deputado Volney Weber, pelo MDB, pelo tempo de 13 minutos e 30 segundos. Muito bem, boa tarde, senhor presidente, boa tarde, companheiros vereadores, deputados, deputadas. Olha só, estou me colocando no Legislativo Municipal aqui já, mas enfim, desculpa, deputados, deputadas, né? Para mim é uma honra e um prazer estar falando de projetos desta casa e hoje não diferente de falar de um projeto de minha autoria, né, que venho falar com os senhores sobre o projeto de lei que reconhece o santuário diocesano Bem-aventurada Albertina Berkenbrock, no município de Imaruí, como ponto turístico religioso de Santa Catarina. Sabemos nós que o nosso estado, ele tem um potencial na sua economia, na sua arrecadação, de uma forma expressiva, oriunda do turismo, de diversas áreas do turismo. Mas o turismo religioso, ele também é importante, e tão logo esse santuário, ele está localizado numa região aonde não temos grandes ou, enfim, inclusive poucos investimentos na infraestrutura, na qualidade de lá chegar, no conforto das pessoas que ali moram e também na segurança daqueles que visitam este local. Então, o santuário hoje, ele está localizado num vilarejo, numa comunidade chamada São Luís. É local ali de peregrinações e romarias, recebendo cerca de 4 a 5 mil pessoas todos os meses, que vão conhecer sobre a história de Albertina e renovar sua fé. Essas pessoas, elas vêm não só do nosso estado, não só do nosso país, mas de muitos lugares do mundo. Então, por isso da relevância e da importância do reconhecimento desse santuário diocesano Albertina Berkenbrock, como incluindo ele na rota turística de Santa Catarina. Um local com alto fluxo de pessoas que movimenta a economia da região e principalmente alavanca o turismo religioso de Santa Catarina. Para quem não sabe, a Albertina Berkenbrock, natural de Imaruí, era muito religiosa e devota de Nossa Senhora. Ela foi brutalmente assassinada. Sua beatificação aconteceu no dia 20 de outubro de 2007. A partir disso,
como já mencionei, muitas pessoas visitam o seu santuário para renovar a sua fé e rezar por ela. Por isso, senhores, eu ressalto aqui a importância de reconhecermos o seu santuário como ponto turístico religioso do nosso estado. Esse projeto ele está na pauta do dia de hoje e é muito importante. Eu venho falar sobre isso, pedindo o apoio, inclusive, na aprovação desse projeto tão importante para Santa Catarina, tão importante para a região, tão importante para São Martinho e Imaruí. E quero deixar ressaltado que no dia de ontem mesmo, visitei o município de Pescaria Brava, município de Imaruí, e nós encontramos lá, e de muito tempo, uma infraestrutura inadequada para a exploração das atividades econômicas daquela região e principalmente para a exploração da atividade turística. Então são mais de 5 mil pessoas que vêm todos os meses de diversas partes do mundo visitar o município de Imaruí, São Martinho, a comunidade ali de São Luís, o santuário da Beata Albertina Beckenbrock, e automaticamente não temos rodovias, né? Pescaria Brava a Imaruí está uma calamidade, né? Imaruí a São Luís, não temos pavimentações. Isso tudo eu estou falando, não tem pavimentação, é chão batido e muito buraco, muita irregularidade na rodovia, de forma muito precária. As pessoas acabam se deslocando lá nesses trechos. Então, Imaruí a São Luís não tem pavimentação, São Luís a São Martinho não temos pavimentação, São Martinho a São Bonifácio não temos pavimentação, Santa Rosa de Lima a Anitápolis não temos pavimentação. Então, veja só, nós estamos num cenário que temos um ponto turístico magnífico ali em São Luís, do município de Imaruí, mas aos seus arredores não temos infraestrutura adequada. Então, eu venho aqui ressaltar a importância desse ponto turístico, sendo reconhecido através da lei, para fazer também com que ele force e provoque o governo para que ele faça investimento, deputado Nazareno, nesses locais, não só para oportunizar o conforto e a qualidade do trânsito dos turistas, mas sim daquela comunidade, daquele povo que ali mora, daquele povo que ali explora a atividade econômica, principalmente também na área rural, que é desumano da forma como lá se encontra. Então esse é um apelo, né? Um apelo para investimento, mas também um apelo aqui aos companheiros deputados, deputadas, na aprovação desse projeto de lei que no dia de hoje está na pauta deste plenário para a votação. E eu gostaria e gosto com certeza de contar com o apoio de todos os nossos companheiros deputados e deputadas na aprovação desse projeto tão importante para o desenvolvimento do nosso Estado. Deixo aqui meu grande abraço, muito obrigado pela oportunidade e sempre que preciso de um companheiro, estou aqui à disposição, mas nesse momento preciso dos companheiros deputados para a aprovação desse projeto. Meu grande abraço a todos. E cedo o restante do espaço do partido do MDB, Movimento Democrático Brasileiro, ao nobre companheiro Gerry Comper, né? E aí posteriormente também ao nosso grande deputado aqui, Fernando Krellen, lá do município de Joinville. Obrigado, deputado Volney. Senhor presidente, primeiro eu queria fazer um registro e agradecer a presença aqui nessa casa do nosso comandante-geral da Polícia Militar do Estado, coronel Dionei Tonetti, lá da nossa região, deputado Milton Alves, da cidade de Laurentino. Seja muito bem-vindo a essa casa. E, deputado Volney, quando o deputado Milton estava fazendo o seu pronunciamento, e, deputado Milton, 196 dias nós estamos sem aulas. Nada melhor do que, nesse momento, de você reformar qualquer ambiente que não esteja ninguém dentro. Nada melhor do que isso. E eu me recordo muito bem, em 2003, quando, então, o nosso saudoso governador Luiz Henrique da Silveira, deputado Fernando, da sua cidade, criou as secretarias regionais, e eu tive o prazer e o privilégio de trabalhar lá com o deputado Aldo, saudoso deputado Aldo, então secretário, o deputado Cobalcini foi secretário regional também, e como as coisas funcionavam, como as reformas, as estradas, como tudo era diferente, porque nós tínhamos, deputado Nazareno, lá na ponta,
Lá na ponta, as pessoas sabiam do grande problema que tinha. Quem sabe do problema lá de Presenereu, lá de Vidal Ramos, lá de Imbuia, lá de Itapiranga, deputada Marlene, lá de Itapiranga. E quando chegamos agora no ano de 2019, as secretarias regionais foram todas fechadas, deputado Volney. Você que foi prefeito daquela cidade de São Lugero, sabe da importância que tinha essas secretarias. Não é porque era do governo, do MDB, do nosso partido, não. É porque funcionava, é porque lá estava o problema e as pessoas sabiam e entendiam de que forma ia ser feito. Então, isso faz muita falta. Fica aqui esse registro desse deputado de saudade do nosso saudoso governador Luiz Henrique da Silveira, que fez um grande trabalho por Santa Catarina, um grande trabalho. E nós hoje poderíamos, assim, pegar essas nossas escolas e estar reformando. Quando os alunos, as crianças retornarem à sala de aula, aquilo está tudo novo, aquilo está tudo um ambiente diferente. Mas, enfim, fica só esse registro aqui desse deputado de quanto é importante nós estarmos preocupados com saúde, sim, nesse momento. Mas se conseguir me conceder uma parte? Com certeza, deputado. Mas, enfim... Isso que é generosidade, né? Eu acabei cedendo o restante do horário do partido ao Gerry Comper e agora eu peço uma parte, né, desse restante do tempo e ele foi generoso em conceder. Então, por isso que a gente está sempre cercado de boas pessoas, de bons amigos e companheiros e por isso que a vida é bela. É por esses motivos. Mas, enfim, como diz o deputado Gerry Comper, né, saudoso Luiz Henrique, eu estive prefeito, deputado, como você mencionou, Fabiano da Luz, aqui também já foi prefeito, e quem esteve ao executivo sabe muito bem da importância quando você é bem atendido, quando você é bem recebido no governo, quando você consegue startar as ações do seu município com técnicos na sua volta que fazem a diferença. Então, tão logo não podemos dizer aqui que as regionais eles ainda estavam com a sua essência total. É lógico que se desvirtuou-se um pouco no meio do caminho, né? Mas lá atrás a gente tinha técnicos e quando na educação nós tínhamos problema, nós iríamos com facilidade lá tirar as nossas dúvidas e resolver e fazer a coisa acontecer. Na questão da medição de obras, na questão da avaliação e aprovação de projetos, na construção e assinatura de convênios. Então, assim, era o governo muito próximo de nós, muito próximo de nós. E hoje, em muitos momentos, nós temos o governo, para nós deputados, longe de nós às vezes. Isso é complicado. Acho que o governo ele está aí para atender às necessidades e às ansiedades do povo, as prioridades e as maiores necessidades. E as nossas agências regionais, elas contemplavam essa nossa necessidade de atender a gente de forma mais rápida, de forma mais próxima e fazer com que as coisas acontecessem. Então, deixar só esse registro, Gerry, da importância realmente que eram as nossas regionais, com profissionais técnicos e habilitados, e faziam realmente o contraponto, as coisas acontecerem. Então, parabéns aí pela sua lembrança, parabéns pela sua fala, né, que com certeza todos nós temos saudade daquele tempo. Se me permite, deputado Volney, ainda no tempo do partido, boa tarde a todos os deputados, boa tarde a todos que nos acompanham. O deputado Gerry frisou muito bem, trouxe novamente aqui ao Parlamento Catarinense o nome do saudoso senador Luiz Henrique da Silveira, governador do Estado, um período onde realmente existia celeridade na gestão pública, as coisas aconteciam, existia proximidade com a população, com o parlamento, com os prefeitos, com os vereadores, as coisas aconteciam nos municípios. A descentralização foi extremamente importante porque se tornou, todos os municípios se tornaram próximos do governo. Né? Muitas vezes o interior do estado, Florianópolis ficava distante, mas eles se sentiam próximos do governo. Hoje não. Hoje todos se sentem distantes do governo. E um grande exemplo que eu vou dar é na educação. Ciclone bomba em Santa Catarina, 30 de junho de 2020, o ciclone bomba. Até agora, as escolas que sofreram danos, consequências duríssimas com o ciclone, ainda estão lá, da mesma forma. Friso novamente, a escola que eu estudei a vida inteira, Colégio Estadual Olavo Bilac, o ciclone bomba atingiu aquela escola, o piso do ginásio, o telhado, todo deteriorado, está lá. Não foi feito nada, nada. Desde o início da pandemia, 18 de março de 2020,
Não foi colocada uma tinta na parede. Então, realmente, não tem como a gente estar feliz. Nós, deputados, estamos cobrando, estamos correndo atrás. Quantas vezes já tivemos reuniões nesse sentido? Quantos requerimentos, moções mandamos ao governo do Estado, ao secretário de Educação, mas, infelizmente, as coisas não acontecem. Aí, se foi falta de organização, se foi falta de equipe, realmente, um joga a responsabilidade para o outro e, efetivamente, o que é necessário, que é o atendimento às pessoas, não acontece. Daqui a pouco as crianças voltam para a aula, a escola está lá destelhada, a escola está lá sem condições, a sala de aula está sem condições de receber seu aluno. Por quê? Porque nós não tivemos celeridade, coragem, motivação, vontade de fazer as coisas. É isso que realmente faz cada vez mais nós enaltecermos e lembrarmos da grande figura que marcou esse Estado, que foi o Luiz Henrique da Silveira, que tinha posicionamentos firmes, corretos, concretos e fazia a coisa acontecer no Estado. Próximo horário pertence ao PSL, pelo tempo de 7 minutos. Fará uso da palavra o deputado Sargento Lima. Senhor presidente, senhora deputada, primeiro, 2 assuntos, são rápidos, né? Eu não costumo responder críticas que chegam até mim pela internet, não costumo mesmo. Mas a única que eu recebi a única que fez com que eu me pronunciasse sobre ela foi em relação àquilo que eu disse sobre ter enaltecido a minha cidade de Joinville no dia de ontem. Tá? Não escondo de ninguém, e não quero que seja um mistério para ninguém, eu sou bairrista, eu gosto, eu amo minha cidade. Tá? Então, não vou perder nenhuma oportunidade de enaltecê-la aqui. Quando a gente escuta o nosso presidente Bolsonaro falando menos Brasília e mais Brasil, eu sei muito bem do que ele está falando. Tem horas que eu chego aqui e penso assim, mein Gott, onde eu não vejo uma chaminé de uma empresa, você anda pelo estado e tem lugares que você passa e você não vê uma chaminé de uma empresa, não vê uma roça de banana em volta, não vê uma plantação de milho em volta, e tu pensa, de onde vem toda essa riqueza? Por que a infraestrutura aqui é melhor do que na minha cidade? Por quê? Essa pergunta eu sempre me faço e sempre vou me fazer. Cada lugar que você vê, uma praça bonita, tudo arborizado, você vê uma boa biblioteca pública estadual. Para vocês terem uma ideia, nós temos 2 grandes hospitais na nossa cidade, o Hans-Dieter Schmidt e o São José. Para quem não sabe, o São José, nós estamos conversando agora com o deputado Fernando Krelin, são 239 milhões o orçamento de um único hospital nosso. São 14 milhões a folha de pagamento dele. E eu me pergunto disso, porque eu também sou um contribuinte, sou bairrista, e sei o quanto o senhor também é, deputado Fernando. E a gente anda em outros lugares, como eu disse, tudo bonito, infraestrutura, para cada lugar que você olha, você tem 10 polícia. Na nossa cidade não é assim, o problema lá nosso é efetivo. Para cada vez que você vai no nosso hospital Hans-Dieter Schmidt, o problema lá é infraestrutura. Nós já vimos uma galeria inteira nossa lá desabando e agora passando por uma reforma. Graças ao Covid, porque se não fosse, não estaria sendo reformado. Então, como eu disse, podem criticar o meu posicionamento em relação à minha cidade, tranquilamente, sou bairrista e não nego isso. Segundo assunto que trago até aqui... Uma parte só do deputado do Hospital São José, muito bacana trazer esse tema aqui ao Parlamento. Foi criado pelo governo atual uma política hospitalar em Santa Catarina, onde os repasses em alguns municípios foram diminuídos. O Hospital São José hoje tem condições de receber R$1 milhão do Estado, sendo que a folha de pagamento é 14 milhões, sendo que o custo do hospital é 19 milhões, sendo que o total, no ano, 239 milhões. Não tem como. Ninguém aguenta, deputado Lima, o senhor está corretíssimo, não tem como o município manter isso, ninguém dá conta e ninguém aguenta. Ninguém vai aguentar, e nós mantemos, consome todo o IPTU da cidade. Todo o IPTU do município é absorvido para o Hospital São José. São José, que é regional, né? Que é regional e atende toda a região. Segundo assunto que foi abordado hoje de manhã, durante a discussão na Comissão de Finanças e Tributação, com o deputado Bruno Souza. Deputado, hoje de manhã o senhor não teve tempo suficiente para a gente poder conversar ali de manhã, então quero trazer isso a público. Quero dizer para o senhor que não é uma preocupação exclusiva do senhor, é nossa. Mais tarde, na Comissão de Trabalho, pude explicar isso muito bem para a deputada Paulinha, qual que era o meu posicionamento. Quero dizer para o senhor que, e principalmente para quem nos assiste em casa, que isso não é a forma como foi votada, da forma que não foi agradável, não é culpa do deputado Maurício Scudilac, não foi culpa da deputada Paulinha, do deputado Sargento Lima, não foi culpa nem mesmo do presidente.
que tomou a palavra ali, são 141 milhões para responder o senhor ali a resposta, ele poderia ter respondido, até se você adiantou em perguntar. Mas eu fiz um posicionamento hoje na Comissão de Trabalho, a deputada Paulinha presidia a comissão. Esse foi o último. Este foi o último. Tá? Se depender de mim, projetos apresentados nesse modelo de chegar hoje para votar amanhã não passarão mais. Tá? Isso aí foi uma... Eu me senti envergonhado, realmente foi uma exposição ali, e bem o senhor fez de nos expor, né? Expor o que aconteceu nessa casa, não expor os deputados, expor o fato, tá? Tenho enorme respeito pelo senhor, isso não deve acontecer, pela minha unha não passa mais. Se passar pela minha comissão, vai ficar. Independente, não se vota pela emoção. Eu sei que a causa é nobre, mais do que ninguém. São meus irmãos que estão aqui, esperando o resultado dessa votação da tarde de hoje. A causa é nobre, porém, pela emoção, não vou me guiar mais, sabe? Porque isso não é inadmissível, porque nós montamos uma comissão justamente para poder chegar nessa conclusão, que foi chegada hoje de forma muito acertada. Porém, era para ser feito de uma outra forma. Era para chegar no final da comissão, ter apresentado a cada um dos deputados um relatório da mesma, principalmente em relação aos impactos financeiros, porque para quem é da Comissão de Finanças, o que interessa chegar na mão dele é isso. Não é um bom dia e nem um boa tarde, é um impacto financeiro. Mesmo que você não tenha entendimento da matéria em si, mas você vai saber o que ela impactou. E muitas vezes é isso que nos interessa mesmo. Vai impactar? Não. Sim, vota. Não vai, não vota. Certo? Então, não é uma justificativa, não é um pedido de desculpa. A sua exposição foi excelente e que bom que a gente trouxe esse assunto para cá. Tá? Porque, como eu disse, pela minha unha não passa mais. Não passarão um próximo projeto dessa forma, de apresentar à noite e no dia seguinte votar. Deputado, eu aprecio muito sempre a sua coragem, seus posicionamentos muito convictos aqui, acredito muito na sua boa vontade, e hoje nós tivemos um debate que eu não pretendi ser deselegante com nenhum deputado, não foi esse a intenção, mas acredito que deselegantes foi a origem, deselegante foi a origem desse processo, e a deselegância foi com os deputados da casa, porque isso acontece quando a gente tem pouco tempo para trabalhar. Eu acho que nós somos afetados no nosso trabalho. E nós respeitamos o trabalho que fazemos e queremos fazer bem feito. Então, acredito que esse tipo de posicionamento que o deputado toma não é pró-assembleia, é pró-coerência com o nosso trabalho, é querer tratar ele com respeito e respeitar o cargo que nós temos aqui. Então, lhe agradeço pelas suas palavras e pode contar comigo nesse posicionamento também. Nós precisamos fazer nosso trabalho bem feito e eu respeito muito seu posicionamento. Deputado, retorno a dizer, não passará próximo ali, agradeço de estar me acompanhando nessa aí, isso, só mais 15 segundos. Mais 30 segundos, deputado. Não, isso, para quem estiver nos assistindo e não estiver entendendo, é um peso que se coloca sobre o parlamento que é muito grande mesmo, sabe? Você ter que agir dessa forma, muitas vezes tendo que virar à noite, ligações até de madrugada, ter que se lembrar de todo mundo que pertence à comissão, ligar, você gerar relatório dentro do próprio gabinete, em vez de você ter na mão um pedido de informação, que é uma resposta, que é a nossa ferramenta de trabalhar, não é a pesquisa da tua equipe de gabinete que tem que trabalhar. Nós fizemos um pedido de informação, o Estado, o Executivo, ele tem que nos responder, né? Essa é a forma ideal de se trabalhar. Conte comigo, e como eu disse, não é pelo fato de... Próximo horário pertence ao bloco parlamentar PP, PSB e Republicanos, pelo tempo de 10 minutos e 30 segundos. Senhor presidente, eu acho que o Zé Milton, né, o Milton está aí na palavra é dele. Obrigado. Deputado Mauro, quero também agradecer ao deputado Nazareno por ceder esse espaço para nós. E, obviamente, que o debate de hoje está sendo muito importante e elucidativo. Quero aqui iniciar trazendo também as informações da reunião de Comissão de Finanças hoje de manhã, com a presença do secretário Paulo Eli, que nos trouxe informações importantes sobre as finanças do Estado de Santa Catarina, que seguem num ritmo forte. Eu quero aqui me somar aí com muito respeito, mas também como ex-prefeito de Sombrio,
tenho um grande respeito pela história política e administrativa do ex-governador Luiz Henrique da Silveira, que é uma referência para todos nós, mas a minha visão das secretarias regionais não é a mesma, né, daquelas que eu ouvi aqui. Naquele período, principalmente na região da MESC, eu vi várias escolas serem interditadas e levarem quase 1 ano a sua desinterdição. Eu, inclusive hoje, em Vidal Ramos, tem uma escola que já há mais de 4 anos, né, aguarda por uma reforma. Realmente nós temos questões estruturais grandes na Secretaria da Educação para serem revistas na área de projetos. O Estado precisa contratar mais engenheiros e menos advogados. Nós temos uma deficiência grande. Foram contratados, neste governo, mais de 100 engenheiros. Nós precisamos de outros 100 para dar conta de projeto, de execução de obras estruturantes. A Secretaria da Educação tem feito um trabalho financeiro, agora tiraram a questão das aposentadorias da folha dos ativos, dos inativos, do gasto na educação, mas ela precisa ter uma estrutura de projetos, de engenharia, para poder ajudar. Hoje, com a tecnologia, nós não precisamos mais ter uma secretaria em cada microrregião. Isso custa muito caro, custou muito caro. Dá para fazer mais, melhor, mas precisamos chamar a atenção para essa deficiência no quadro de engenharia do Estado, que tem feito muitas vezes ter o recurso e não conseguir resolver o problema, como é o caso da Escola Cacilda Guimarães, que aguarda há mais de 4 anos por uma reforma e pena por falta de engenharia. Esperamos que isso seja resolvido em breve na área da Secretaria da Educação. Eu gostaria de falar um pouco hoje sobre um instituto chamado CEPA, que nada mais é do que o Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola da EPAGRE, que subsidia todo o levantamento de dados para o planejamento agrícola, para a criação de políticas públicas em Santa Catarina. Esse instituto, presidente Mauro, o senhor que vem da região agrícola, é ele que trabalha as políticas públicas, que passa as informações do dia a dia para as nossas cooperativas, para o Ministério da Agricultura, para a Secretaria de Estado da Agricultura, e ele que estuda as tendências futuras para que a Secretaria da Agricultura possa traçar metas e projetos de novas políticas públicas em apoio à nossa agricultura. Santa Catarina é uma referência, nós temos 1% do território nacional e somos aí o 5º produtor nacional de alimentos. E em muitas categorias somos o primeiro, como o caso de suínos, né? Somos o primeiro produtor nacional com 27% da produção brasileira, e eu poderia aí enunciar uma série de produtos que nós temos líderes, graças ao planejamento agrícola do estado de Santa Catarina. O ICEPA está completando agora, no dia 2 de outubro, 45 anos de fundação. Tem uma equipe muito enxuta, sob a liderança do seu gerente, o René Doran, que faz um grande trabalho. Nosso estado sempre está à frente de outros estados em termos de planejamento e de políticas públicas agrícolas, gerando processos que, inclusive, inspiram a nível nacional, como o Código Ambiental, já que lembramos há pouco tempo do Luiz Henrique, vamos lembrar que ele também esteve ao lado dessa grande bandeira, né, que deu um grande retorno, o Código Florestal Brasileiro, agora transformado em Código Ambiental. O CEPA tem sido um instituto que merece o reconhecimento de todos nós que defendemos a agricultura catarinense. Ele é uma entidade ligada à EPAGRE, mas vinculado diretamente, tanto é que está situado no prédio da Secretaria da Agricultura e tem uma atividade estratégica, que é o de levantar dados, que é, na sua missão, de monitorar e analisar toda a produção do mercado agrícola e a efetiva políticas públicas. Ele atua diretamente no desenvolvimento local e regional. É através deles que projetos como o SC Rural, se não tivéssemos o CEPA, Santa Catarina não tinha acessado tantos financiamentos internacionais que modificaram ao longo dos últimos anos o perfil da nossa agricultura familiar. Por isso, eu quero aqui
cumprimentar como engenheiro agrônomo, como também funcionário de carreira da EPAGRE, cumprimentar todos os funcionários do Instituto CEPA, a sua fundação e comemorar aí, né, os seus 75 anos de fundação. Agora, no dia 2 de outubro, ele foi transformado ao longo da sua história, mas ele é hoje um instrumento fundamental para o desenvolvimento agrícola de Santa Catarina. É graças a ele que a Secretaria da Agricultura tem políticas públicas que orgulham a todos nós, que faz do estado de Santa Catarina um estado forte, uma agricultura familiar, mas uma agricultura rica, pujante, que produz alimento para o Brasil e para o mundo todo. E nós temos muito isso, um reconhecimento aos nossos técnicos do CEPA, que planejam, que traçam políticas públicas, que criaram recentemente o Infoagro. Se você quiser saber um dado da agricultura de qualquer município catarinense hoje, é só entrar no site da Secretaria da Agricultura, no CEPA, e lá você vai saber quanto nós produzimos de ostra, de cebola, de frango, de leite, e qual município produz, quais as deficiências. Isso tem sido fundamental para o sucesso da agricultura catarinense. Por isso, como presidente da Comissão de Agricultura, quero aqui parabenizar a todos os funcionários, ex-funcionários do Instituto CEPA por essa grande história que orgulha a todos nós. Quero agradecer ao deputado Altair Silva, acabei usando aí 2 a 3 minutos, né, do seu tempo, mas parabéns ao CEPA pelos seus 45 anos de história e de trabalho em prol da agricultura catarinense. Muito obrigado, deputado Mauro. Passo aí o meu horário para o deputado Altair Silva. Deputado Altair Silva, Vossa Excelência fará a complementação do horário. Deputado Mauro, pretendo não usar, tá? Muito obrigado. Pode continuar, deputado Zé Milton. Deputado José Milton Schaeffer, Vossa Excelência quer complementar o horário? Quero sim. Aproveitar, deputado Mauro, também para... Nós estamos discutindo hoje na Comissão de Saúde a questão dos leitos de UTI. Santa Catarina, ela conseguiu dobrar o número de leitos de UTI Covid durante a pandemia, numa grande parceria envolvendo aí o Ministério da Saúde e todos os organismos, principalmente hospitais filantrópicos de Santa Catarina, que fizeram um grande trabalho, né? Os hospitais filantrópicos muito nos orgulham pelo trabalho que tem prestado ao povo catarinense durante aí a questão da Covid. E agora nós ainda temos vários hospitais que, atendendo um chamado do Ministério da Saúde e também da Secretaria da Saúde, criaram novos leitos de UTI Covid. Posso citar aqui o Hospital de Imbituba, o próprio Hospital de Gaspar, do qual o deputado Ismael tem citado. Nós temos aí quase 200 leitos de UTI Covid criado pelos hospitais catarinenses que estão aguardando a habilitação junto ao Ministério da Saúde. E nós precisamos, aqui na Assembleia, somar esforços aí, junto com os hospitais, com o Governo do Estado, Secretaria da Saúde, Fórum Parlamentar Catarinense, no sentido de pedir ao Ministério da Saúde que habilitem esses leitos, porque ainda estamos no meio da pandemia, muita coisa tem pela frente, e os hospitais catarinenses fizeram a sua parte, construíram leitos, habilitaram. Então, quero aqui aproveitar o tempo restante para fazer um apelo aí ao Ministério da Saúde para que, em mais breve possível, baixe uma portaria habilitando os novos leitos de UTI Covid, que já estão atendendo a população catarinense. O governo estadual está bancando, mas é necessário, para poder mantê-los, que o Ministério da Saúde habilite eles e aí a gente possa ter uma tranquilidade de que até o fim dessa pandemia, Santa Catarina não vai faltar leito nem atendimento para nenhum catarinense. Então, em nome da população, quero aqui fazer um pedido para que o Ministério da Saúde, que tem sido grande parceiro da saúde catarinense, preste mais esse gesto, habilitando mais de 200 leitos de UTI que já estão funcionando
nos nossos hospitais catarinenses. Era isso, deputado Mauro. Muito obrigado aí pelo espaço que você me concedeu. Pela ordem, senhor presidente. Tem a palavra pela ordem, deputado Kennedy Nunes. Eu só gostaria de fazer o registro aqui da presença do coronel Carlos Araújo, que foi comandante da Polícia Militar aqui, e eu tive a honra de, no ano passado, quando ele presidia o Conselho Nacional de Comandantes, participarmos de alguns eventos relacionados à segurança pública e também à defesa da vida com relação à automutilação, violência contra as mulheres e suicídio. Então, o coronel Araújo Gomes, sinta-se aqui bem-vindo e é um prazer tê-lo aqui. Obrigado, senhor presidente. Feito o registro, ordem do dia. A presidência comunica que a Comissão de Finanças e Tributação apresentou parecer contrário às seguintes matérias, e estas terão encaminhamento na forma do regimento interno. PL 130/2019, deputado Felipe Estevão é o autor. Institui o programa Veículo Legal no âmbito do Estado de Santa Catarina. PL 185/2020, autor deputado Felipe Estevão. Dispõe sobre o auxílio emergencial do Poder Executivo aos guias de turismo do Estado de Santa Catarina como forma de atenuar os efeitos da situação de calamidade decorrente da Covid-19. A presidência recebeu apelo de alguns senhores deputados no sentido de incluir na pauta de hoje o PLC 18.6/2020, de origem governamental, que regulariza a remuneração dos integrantes das carreiras pertencentes às instituições que constituem a Secretaria de Estado de Segurança Pública, institui o regime remuneratório especial dos militares estaduais e estabelece outras providências. A decisão da presidência é no seguinte sentido: consultar todos os senhores líderes, havendo a concordância de todos, submeter a matéria à discussão e votação. Caso contrário, a matéria terá a sua tramitação na sessão de terça-feira. Deputada Paulinha. Concorda? Pôr na pauta. Para pôr na pauta. Vou repetir, deputada Paulinha. Eu recebi apelo de alguns senhores deputados no sentido de colocar na pauta o PLC 18/2020 e a presidência decide que, havendo concordância de todos os senhores líderes, a matéria vai ser discutida e votada hoje. Caso contrário, fica para a sessão de terça-feira. Eu quero manifestar a minha posição absolutamente favorável, senhor presidente, e assim rogar aos demais líderes que sigamos nesse comum acordo. Obrigada pela compreensão, pela minha distração. É que é difícil resistir ao deputado Laércio. Eis a questão. Presidente, pela ordem do deputado João Amin, eu estou com medo que caia o meu sinal aqui, mas eu já me manifesto favorável. Deputado João Amin. Manifesto favorável. Deputado João Amin, também favorável. Deputado Vampiro. Favorável, sim, votar hoje. Essa é a consulta, deputado Kennedy. Deputado Vampiro, quem substitui o deputado Vampiro na liderança do MDB? Deputado Gerri. Cobalcini. Deputado Cobalcini. Favorável? Sim, sim. Sim. Já. Deputado Cobalcini. Favorável, presidente. Deputado Cobalcini. Sim. Deputado Sargento Lima. Nossa bancada prefere votar na terça-feira próxima, senhor presidente. Deputado Kennedy Nunes. A pedido da nossa bancada, nós vamos indicar para votar na próxima terça-feira, senhor presidente. Deputado Fabiano. Deputado Ivan Nats. Deputado Marcos Vieira. Deputado Nazareno Martins. Senhor presidente, concordamos de votar hoje. Deputado César Valduga, PCdoB. Manifestação de votar hoje, senhor presidente. Deputado Sérgio Mota. Favorável, senhor presidente. Deputado Bruno Souza. Presidente, eu manifestei a minha opinião hoje de manhã sobre todo esse trâmite e eu vou acompanhar também a bancada do PSL e a bancada do PSD também.
E deputado Jair Mioto. Senhor presidente, até para que todos os deputados possam conhecer melhor o projeto, eu acompanho a bancada do Novo, do PSL e do PSD para votarmos na próxima terça-feira. A votação na próxima terça-feira, presidente, esclarece que não traz qualquer prejuízo àqueles que têm interesse no projeto. Portanto, não havendo um entendimento amplo e a concordância de todos os senhores líderes, a presidência pauta o projeto para a próxima terça-feira. Senhor presidente. A palavra pela ordem, deputado Kennedy. Só para esclarecer, o deputado Ismael que trouxe essa demanda aqui e a nossa bancada acabou decidindo por conta que existe uma preocupação com relação aos que vão entrar na aposentadoria, e daí foi tratado isso com o deputado relator, o deputado Fabiano, mas que da manhã até agora surgiu alguma dúvida, então para que não tivesse nenhum tipo de dúvida, por isso que nossa bancada decidiu deixar para a próxima terça-feira. Muito obrigado. Feito o encaminhamento duplo do deputado Kennedy Nunes, tem a palavra a deputada Paulinha, pela ordem. Senhor presidente, eu só queria perguntar a Vossa Excelência e aos demais aqui se, de fato, no caso dos policiais civis que já receberam uma notificação do prejuízo da IRESA, se nós teremos algum tipo de problema nesse sentido? A presidência consulta o relator da matéria para saber se pode atender a questão levantada pela deputada Paulinha. Eu quero deixar claro que, assim, não há diferença efetiva de hoje para terça, em meu ver. A minha única preocupação é não ter tempo para processar o pagamento nesse mês, entende? E a gente fizemos todo o esforço. Não, nesse não, se é necessária a resposta, né? não. A resposta é não, deputada Paulinha. Deputado Lima responde que não. Não haverá prejuízo. Ok? Pela ordem, senhor presidente. Estará na pauta, então, na próxima terça-feira. Tem a palavra pela ordem ainda o deputado Maurício Kudilark. Eu, em homenagem a todos que estão nessa casa, eu entendo, eu respeito, mas ninguém mais do que a Polícia Civil está com esse problema. Já veio a determinação do STF de tirar a IRESA da folha salarial da Polícia Civil. Não vai se avançar mais nesse projeto e todos têm que compreender. Esse projeto ele beneficia principalmente quem está na ativa, não prejudica quem está na inatividade. Só que quem está na atividade acha que como os da ativa agora vão incorporar isso aí, eles têm que receber a mesma vantagem. É impossível. Querem a reposição salarial de 19%. Nenhum governo pode dar isso nesse momento. Então, quem está na ativa vai ser beneficiado. Quem está na ativa, que sofre um acidente, que precisa de uma licença, que tira férias, não está recebendo a IRESA. Então, hoje eu havia até justificativa que como quem está na ativa vai receber mais 2 meses, no mínimo, que seria um de férias, e outro do 13º, dos 19%, quem está na inatividade teria que receber esse proporcional. Nós não estamos discutindo aumento salarial. Infelizmente, nós não vamos conseguir chegar a um consenso maior do que chegou hoje o deputado Fabiano da Luz, quando colocou todos os segmentos lá na sala dele, buscou entendimento, fez uma emenda, mudou ali alguns artigos que eram necessários. Há uma angústia aqui, os senhores estão vendo, não é por nada que tantos representantes da segurança pública estão aqui no plenário, os sindicatos, as associações, ninguém aguenta mais esse terrorismo que os servidores da segurança estão tendo na possibilidade de perder. Quem está na ativa tem um pouco mais de tranquilidade, está lá na ativa, mas está querendo ganhar o 19%. É um direito de todo ser humano querer mais ou não, mas nós temos que ter a consciência do que é possível e do que não é. Todo filho, quando ganha, queria um presente melhor, queria alguma coisa melhor, e o pai quer dar, mas não dá. Então, em homenagem àqueles que estão sofrendo, em homenagem àqueles que não sabem se no mês vai vir o 20%, aquele que está na ativa vai ser beneficiado.
Me perdoem quem está na inatividade, mas esse é o caminho. Senhor presidente, eu confesso, eu tenho recebido... Um minuto para concluir, deputado. De desespero, de pessoas em estresse, em depressão, preocupado com esse problema. Por isso, eu esperava que hoje houvesse a compreensão e não houvesse mais 5 dias, mais uma semana de tortura. Não tem como melhorar mais o projeto, mas sempre tem avanços. E nós vamos ter avanços, vamos discutir lei de aposentadoria, vamos fazer melhoras. Esse projeto, nesse momento, não tem onde mais o governo ir, não tem onde tirar. Então, o razoável seria que nós votássemos esse projeto no dia de hoje. Se Vossa Excelência puder consultar, se houver a tolerância dos líderes, eu gostaria. Obrigado, senhor presidente. Para discutir a matéria... Deputado Maurício Kudilar, que a presidência informa que já consultou os líderes e a decisão já está tomada, a matéria será discutida, amplamente discutida, hoje não é o dia da discussão, e votada na próxima terça-feira. Se for para discutir a matéria, a presidência sugere a todos que deixemos para a próxima terça-feira. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Ismael. Senhor presidente, a nossa solicitação à bancada não foi no sentido de buscar melhorar o projeto, foi exatamente para dirimir dúvidas. Nesse sentido que a gente pediu a protelação até terça-feira. Obrigado. O assunto está superado. Então, votação da redação final do projeto de resolução 02/2019, deputado Jerry Comper, expõe sobre a criação e implantação do aplicativo Agora é Lei em Santa Catarina. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovada a matéria em sede de redação final. Discussão e votação em turno único, PL 97/2020, deputado Ulisses Gabriel, autor. Determina como prioritário o tratamento diferenciado nas aquisições públicas catarinenses para a microempresa e empresas de pequeno porte durante a vigência da calamidade pública declarada. Foi apensado o PL 99/2020, com emenda substitutiva global. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Tem a palavra? Eu. Deputado Bruno Souza. Quase. Muito obrigado pela oportunidade, presidente. Eu quero manifestar minha preocupação e eu peço atenção de todos os deputados nessa questão, porque é um projeto de lei e, às vezes, nós, aqui, porque votamos muitas leis, nós acabamos banalizando um pouco o que é um projeto de lei. Mas isso é algo que entra para o marco regulatório do nosso Estado e isso será perene até o dia que nós revoguemos isso. Eu peço uma atenção especial aos senhores, porque o projeto é extremamente bem intencionado, eu entendo a intenção do autor, entretanto, eu quero fazer uma ressalva para todos os senhores presentes aqui hoje. E eu realmente peço muita atenção, mas está difícil, mas agradeço ao deputado que está me ouvindo. Senhores, este projeto, ele tenta criar um tratamento diferenciado para a pequena empresa. Isso parece bem intencionado. Entretanto, não há uma linha em nenhum estudo econômico, científico, empírico, que mostre que realmente isso traz algum traço de desenvolvimento econômico. Mas nem é a questão central ainda. Eu trago para os senhores uma situação que ocorreu este ano, Fiat Touros. Os senhores lembram do caso? Olhem o que aconteceu este ano. É um clássico exemplo do incentivo que esse projeto de lei gera. Ele gera um incentivo para a criação de empresas de fachadas, de empresas que não geram um emprego e não geram imposto nenhum para o próprio Estado, como, por exemplo, aconteceu no caso das Fiat Toro. Vejam só, o Estado foi obrigado a destinar 25% das compras para, supostamente, uma micro e pequena empresa. Pagou R$30 mil mais caro em cada Fiat Toro comprada naquela ocasião. E qual foi a empresa que vendeu? Eu vou dizer para os senhores, foi uma empresa do estado de Goiás, em Goiânia,
que fica dentro de um shopping center, em um coworking, num shopping center. Essa empresa, ela já vendeu elevadores de acessibilidade, já vendeu freezer horizontal, vendeu scanner para a Defensoria Pública, botinas de couro, equipamentos hidráulicos e até rolo compressor ela já vendeu. Por quê? Porque esse tipo de lei gera o incentivo para se criar empresas de fachada. Ou seja, o sujeito tem um grande conglomerado e vai criando um CNPJ, coloca esse CNPJ numa pequena empresa, cria uma pequena empresa, mas, na verdade, ele é só o intermediário de uma grande empresa, ele vai lá, ele compra de uma distribuidora, entra numa licitação como se fosse uma pequena empresa e acaba vendendo para as licitações nos estados e nas prefeituras, como aconteceu nas Fiat Toro aqui. O estado pagou R$30 mil a mais em cada Fiat Toro, não gerou emprego nenhum em Santa Catarina, não gerou emprego nenhum em Goiás, lá em Goiás, onde é a sede da empresa, e o imposto ainda foi para Goiás, porque o ICMS foi para lá, não ficou no estado. Se o estado quer pagar R$30 mil a mais para comprar um equipamento, para supostamente apoiar uma pequena empresa, existem métodos muito mais eficientes. Ao invés de dar esse dinheiro para empresas que muitas vezes são de fachada, pega esse dinheiro a mais e dá em linha de crédito para as nossas pequenas empresas aqui. Ao invés de gastar mais comprando mais caro de empresas que na maior parte das vezes são de fachada, não faça isso, cria linha de créditos, pega esse dinheiro e cria linha de créditos. Essa é uma maneira não inteligente de incentivar as pequenas e microempresas, tanto que nenhum estudo de nenhum Tribunal de Contas, de nenhum estado, conseguiu até hoje comprovar algum benefício desse tipo de legislação. A única coisa que esse tipo de legislação faz é fazer o Estado pagar mais caro, enviar impostos para outros estados e, além do que, na maior parte das vezes, não gera emprego nenhum, porque gera um incentivo para que as empresas criem CNPJs para entrar nessas licitações. Eu tomei hoje, eu fui falar com um amigo que é professor de Direito Administrativo, especialistas em licitação, e a opinião foi exatamente essa. Quem entende do assunto é contra esse tipo de projeto de lei. Por quê? Porque o resultado desse tipo de lei... Eu peço mais 2 minutos, presidente. O resultado desse tipo de lei é muito distante da intenção deste tipo de lei. Portanto, eu peço encarecidamente aos senhores que, neste caso, votem pelo resultado e não pela intenção. A intenção é maravilhosa, mas o resultado é terrível. A Índia, quando era dominada pelo Império Britânico, o Império Britânico tentou acabar com os ataques de cobra naquela ocasião que infestava Delhi. Começou a oferecer um prêmio por cada cobra morta entregue para as autoridades. O que começou a acontecer? Não paravam de entregar cobras mortas nas autoridades. As autoridades foram investigar o que estava acontecendo. Adivinham o que estava acontecendo? Estavam criando cobras para entregar nas autoridades. Esse projeto aqui é o tipo de projeto que cria cobra. Nós estamos criando cobras para que então essas empresas possam se beneficiar do dinheiro do... 30 segundos para concluir, deputado. Nós o que estamos fazendo é esse clássico efeito cobra. Estamos tentando fazer uma política pública pelas intenções, mas os resultados não são positivos. Eventualmente, um projeto desse pode beneficiar uma pequena empresa, eventualmente, mas como eu falei, existem formas muito mais inteligentes que isso. Ao invés de pagar mais caro nas licitações, abram então linhas de crédito para as pequenas e microempresas em Santa Catarina. Muito obrigado. Encerrada a discussão, senhor presidente, tem a palavra para discutir a deputada Paulinha. Apenas para concordar e subscrever as palavras do deputado Bruno Souza. Senhor presidente. Deputado Volney Weber. Muito bem, boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, companheiros deputados, deputada Paulinha, enfim, Marlene aqui presente também. E eu, nesse momento, o Bruno sempre tem votado muitas vezes de forma contra, né? E nessa hora eu tenho que parabenizá-lo,
né? Tenho um respeito muito grande pelo autor do projeto, o deputado o Ulisses Gabriel, um grande companheiro da nossa região, mas eu também não posso concordar em gerar benefício para o pequeno vender mais caro para o poder público. Isso é inadmissível. Então, o gestor público ele tem que valorizar todo e qualquer centavo. Eu sempre digo, quem não valoriza um centavo nunca acumulará 1 milhão. Mas terá 1 milhão quem der valor para 1 centavo. O porquinho do cofrinho nunca se enche se não for a centavos. Então, o poder público não é porque a empresa é pequena, porque está sediada no município, que nós temos que financiar ela, o poder público. Até porque essa empresa ela não pode ser aberta para viver e se sustentar das vendas para o poder público, para o município, para o Estado. Ela tem que buscar, ela se instalou ali por uma necessidade, por uma habilidade ou coisa parecida, e vai se fortalecer, e vai buscar o seu crescimento. Agora não, o poder público ter que pagar 10, 20, 30% mais caro o produto por ela ser pequena. Aí eu pergunto, o que o município tem com isso? Aquele velho ditado, e o queco? O queco o quê? O que é que eu tenho com isso? Por que é que eu tenho que pagar mais? Lá em casa, eu vou reformar minha casa comprando no material de construção menor e pagar mais caro porque ele é pequeno? Não, eu vou buscar a concorrência, eu vou buscar a competitividade. E quem é bom no mercado vai crescer. Todos nascem pequenos, mas com bom atendimento, com qualidade, com respeito, você cresce. E você crescendo, aí você vai ter condições também de vender lá com maior competitividade pelo volume de compra que você tem. Mas não nós ter que pagar mais caro com dinheiro público porque o cara é pequeno. Então, eu já me manifesto aqui contrário a esta proposta. Muito obrigado. Deputado Sargento Lima. Deputado Sargento Lima, para discutir a matéria. Só concluindo ali, a questão do criar cobra é bem isso mesmo. E, por mais uma vez, eu falo, não vamos deixar passar mais um projeto pelas boas intenções, que das boas intenções está ladrilhado o caminho do inferno. Encerrada a discussão, tem a palavra, deputado. Não só para me somar aos outros nobres deputados que me antecederam, até porque, e acrescentando mais uma pitada aqui, é um projeto totalmente antieconômico. Ele, ao final, ele joga contra a micro e pequena empresa. Ele é um projeto antieconômico, com todo respeito ao nobre deputado que apresentou, mas a economia ela se pauta pela livre iniciativa. A economia ela se molda pela competição entre os diversos. E o que fará o Estado, ou uma empresa, ou uma pessoa, ter a condição de adquirir um produto mais barato e melhor, é a livre iniciativa, e não a imposição para determinada empresa, para determinada pessoa, ou para determinada condição. Obrigado, presidente. Encerrada a discussão, vamos à votação. Como existem diversos votos contrários, a presidência fará a votação nominal. Votando 1, vota sim, aprova o projeto. PL 97/2020. Votando não, rejeita a matéria. Está aberto o painel. Senhor presidente, para rejeitar a matéria é voto 2, é isso? Voto 2. Vamos acompanhar o deputado Bruno. Voto 1, aprova. Bruninho, acho que vai ser o teu dia hoje. Eu cheguei agora. Como vota a bancada do MDB? Bancada do MDB libera. Oi? Oi, meu amor? 2. Vamos votar 2, amigo. PCdoB 2, senhor presidente. Ok. Mauro, 1 ou 2?
A presidência vai fazer a chamada dos deputados cujo voto não está esculpido no painel. Senhor presidente, republicano vota 2. Deputado Sérgio Mota encaminha toda a bancada para o voto 2. Deputado César Valduga já declarou o voto. Deputado César Valduga votou 2. Deputado Felipe Estevão está acamado. Deputado Ismael dos Santos. Deputado Ivan Nates. Deputado Gerry Comper. Deputado João Amin, está em trânsito. Deputada Luciana também está de licença saúde. Deputado Marcos Vieira. Deputado Moacir Sopelsa. Deputado Padre Pedro Baldiceira. Deputado Romildo Titon. Deputado Sérgio Mota já votou 2, não. Deputado Luiz Fernando Vampiro. Está encerrada a votação, colhemos o resultado. Votaram 27 senhores deputados. 20 não, 7 sim. 20 votos não, 7 votos sim. Está rejeitada a matéria. Discussão e votação em turno único. PL 180/2020, deputado Fabiano da Luz é o autor. Estabelece normas para evitar a propagação de doenças transmitidas por vetores, febre amarela, Aedes albopictus e dengue, Aedes aegypti, no estado de Santa Catarina. Pareceres favoráveis das comissões. Em discussão, não havendo quem queira discutir. Em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovada a matéria. Discussão e votação em turno único. PL 244/2019, deputado Kennedy Nunes é o autor. Proíbe a utilização de bórax na confecção de gelecas e produtos similares destinados à criança. Pareceres favoráveis das comissões. Em discussão, não havendo quem queira discutir. Em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovado com voto contrário do deputado Bruno Souza. E do deputado, não, só do deputado Bruno Souza. Discussão e votação em turno único. PL 448/2019, deputado Luiz Fernando Vampiro. Reconhece o município de Gaspar, sua região, como capital catarinense da moda infantil, com emenda substitutiva global. Pareceres favoráveis das comissões. Em discussão, não havendo quem queira discutir. Em votação, deputados que aprovam permanecem como se encontram aprovados. Discussão e votação em turno único. PL 487/2019, deputado Nilson Berlando é o autor. Institui, no âmbito do Estado de Santa Catarina, o selo Empresa Ecociente. Pareceres favoráveis das comissões. Em discussão, não havendo quem queira discutir. Em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovada a matéria. Discussão e votação em turno único. PL 505/2019, deputado Vonei Weber é o autor. Institui a rota turística Caminhos da Beata Albertina Berkenbrock, no estado de Santa Catarina, com emenda supressiva, com emenda modificativa. Pareceres favoráveis das comissões. O deputado Vonei já discutiu a matéria anteriormente. E encerrada a discussão, em votação. Deputados que aprovam permanecem como se encontra aprovado. Discussão e votação. Turno único. PL 524/2019, deputado Márcio Machado é o autor. Confere ao município de São Martinho o título de capital catarinense das bolachas artesanais, bem como altera o anexo único da Lei 16.722 de 2015. Pareceres favoráveis das comissões. Em discussão, não havendo quem queira discutir, tem a palavra o autor para discutir. Obrigado, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, deputado Júlio Garcia, mesa diretora, nobres deputados, deputadas, o público que nos assiste nos canais respectivos, rádio, televisão. Esse projeto de lei é de suma importância. Projeto que vai agregar valor para o turismo e vai reconhecer São Martinho como a capital catarinense das bolachas artesanais. Bolachas essas que saem de uma cidade linda, bonita, organizada para o mundo todo. Isso nos orgulha bastante. Então, eu quero aqui, presidente, ressaltar a vereadora Annelise, o Cláudio, que é o nosso coordenador regional do partido, e que, de fato, eu estou muito entusiasmado com esse projeto e muito feliz deste momento de estarmos discutindo aqui em plenário, com deputados
de alta excelência e que acreditam realmente que a transformação também passa pelo turismo. E assim eu peço a vênia dos colegas para que possamos aprovar com unanimidade esse projeto e assim encaminhar para o governador do estado para que possamos ter a sanção e reconhecer essa cidade mais do que justa. E aqui eu ressalto uma empresa, Flus House, essa empresa e outras empresas também que fazem as bolachas tão deliciosas e tão belas. Obrigado, presidente. Tem a palavra ainda para discutir o deputado Fabiano da Luz. Senhor presidente, senhores deputados, que fique bem claro que nós estamos votando esse projeto na confiança do deputado Márcio Machado, porque na prática, em momento algum, ele distribuiu essas bolachas para os deputados provarem e atestarem que realmente São Martinho merece o título de capital catarinense da bolacha artesanal. Então, logo o deputado Márcio volte às sessões presencialmente, ele certamente fará e atenderá ao apelo do deputado Fabiano da Luz. Encerrada a discussão, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado, conforme solicitado pelo autor por unanimidade. Pedidos de informação. De número 636, deputado Márcio Machado, solicita ao secretário da Fazenda informações acerca da concessão de isenções ou reduções de CMS para as farmácias. Discussão. Votação aprovado. Assessoria socorre a presidência aqui e nós deixamos de discutir e votar em turno único o projeto de decreto legislativo, estamos fazendo agora, PDL 09/2020, que tem origem na Comissão de Constituição e Justiça, anula a portaria CEF 344/2019 da Secretaria de Estado da Fazenda, que dispõe sobre a base de cálculo de ICMS nas operações com energia elétrica promovida pelo distribuidor e destinada à pessoa beneficiária de subvenção e sobre a emissão da respectiva nota fiscal. Parecer favorável da CCJ em discussão. Tem a palavra para discutir o deputado Milton Alves. Senhor presidente, só para encaminhar, esse é aquele projeto que já debatemos durante a semana aqui, que faz justiça ao produtor rural catarinense. O Estado mudou a base de cálculo para cobrar mais impostos nesse momento que a gente vive de pandemia, do pequeno produtor lá do interior de Santa Catarina, das pousadas, das queijarias, da agricultura familiar, e nós não podemos admitir isso. E todas as alegações do Estado, elas são infundadas, é só a ganância de querer arrecadar mais impostos, porque esse subsídio que é dado à agricultura de Santa Catarina, ele está na conta de desenvolvimento energético, que é o CDE, que é um fundo setorial que hoje tem mais de 2,3 bi de fundos, justamente para que as distribuidoras de energia possam fazer esses subsídios, essa redução tarifária, deputado Kennedy, sem prejuízo das companhias distribuidoras. Então, trata-se única e exclusivamente da ganância do Estado de querer cobrar mais, e nós não podemos aceitar isso. Por isso que eu peço vênia de todos os colegas deputados e deputadas para que nós possamos anular, através desse decreto legislativo, esse ato do governo que é inaceitável ao produtor rural catarinense. Muito obrigado, senhor presidente. Encerrada a discussão, em votação. Deputados que aprovam o PDL 009/2020, permaneça como se encontra aprovada a matéria. Voltamos aos pedidos de informação de número 639. Deputado João Aminho, autor, solicita ao secretário da Segurança Pública informações acerca do anunciado chamamento de 35 oficiais e 500 soldados para a PM e 104 agentes, e ainda 68 escrivães para a Polícia Civil. Discussão, votação. Aprovado o pedido de informação. Pedido de informação número 640, deputado João Aminho solicita ao secretário da Infraestrutura informações acerca do andamento do edital de licitação para os projetos de ampliação de capacidade em alguns trechos da rodovia 401, trecho norte da ilha. Discussão, votação, aprovado. Pedido de informação 641, deputado Gessé Lopes solicita ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca dos gastos da presidência do Inmetro com combustíveis. Despesas extras pagas pelo Estado de Santa Catarina. Discussão, votação, aprovado. Moções, ou melhor, moção
Só temos uma. A deputada Ada de Luca é autora da moção 460. Manifesta aplauso ao Colégio Madre Teresa Michel pela passagem de 65 anos de sua fundação. Discussão, votação, aprovada a moção. A presidência comunica que defere os seguintes requerimentos, de número 1368 a 1377, e comunica ainda que encaminhará aos destinatários, na forma do regimento interno da Casa, as seguintes indicações. Indicações de números 1900 a 1918. Encerrada a ordem do dia, não hora dos inscritos em explicações pessoais. Tem a palavra pela ordem a deputada Ada de Luca. O meu problema é a indicação 1910, tá? Mais uma vez, senhor presidente, deputados e deputadas catarinenses que nos assistem nos canais digitais da Assembleia Legislativa, essa indicação é de extrema importância para que possamos ampliar as vagas de atendimento psicológico e psiquiátrico, medicamentos também em caso necessário. Também a realização de uma busca ativa de casos de pessoas que estão sofrendo traumas da pandemia. Eu recebo muito zap se queixando, até por eu ser presidente da Comissão de Direitos Humanos. Então, não está para brincadeira, não. O caso está sério, né? Pessoas sofrendo com depressão, pessoas tentando suicídio, pessoas dizendo que não querem mais viver, enfim, são meses e meses trancafiados, né? A gente que tem alguma condição, que pega um carro, que dá uma volta, que isso, que aquilo, já está meio, né? Atordoado. Imagina quem fica, às vezes, numa casa, num apartamentozinho com 2 cômodos. Então, isso aí está muito triste. Também que seja constituído, senhor presidente, um amplo grupo de trabalho que reúna profissionais do Estado e do município, das áreas de saúde e de assistência social, das unidades de saúde e dos centros de referência da Secretaria da Assistência Social. Tudo isso em nome da saúde do nosso povo, meu Deus. Tem que ter sensibilidade. Pós-pandemia, ainda vem com muito estrago do ser humano. Diante dessa pandemia do coronavírus, além da saúde física, precisamos nos preocupar já, planejar já o bem-estar pós-pandemia, se tiver a pós-pandemia tão cedo, tá? Do nosso povo e de Santa Catarina. Muito obrigada. A presidência, agradecendo a todas as senhoras deputadas e senhores deputados que participaram da sessão presencialmente ou telepresencialmente, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra ordinária para amanhã no horário regimental. Está encerrada a presente sessão.